Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2021. É a questão número 92. A questão diz assim: o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura. Então ele está falando que tem todas o mesmo material, todas as barras e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Então a gente tem a barra 1 que vem até aqui e a barra 2 que vem até aqui. Com isso a gente já pode escrever aqui uma relação entre os comprimentos da barra que eu vou chamar de L. L2 é maior que L1 somente olhando a figura. Eu sei que o comprimento da barra 2 é maior que o comprimento da barra 1. Então vamos continuar. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental. A frequência fundamental é onde o número de harmônico é 1. Tá? A gente está falando aqui de tubos sonoros. Tá? Então não pode esquecer que a frequência fundamental, o número do harmônico, vale 1. Aqui não tem cálculo, mas é só para questão de curiosidade, caso mais para frente venha ter alguma questão semelhante com cálculo. Tá? Não pode esquecer. Então, continuando. E a velocidade de propagação do som emitido pela barra menor, de menor comprimento, é F2 e V2. Cadê? Velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento é F2 e V2. São essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. São essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. Só olha só, a velocidade que ele está falando aqui é a velocidade do som, certo? Velocidade do som. Então, independente do tamanho da barra, a velocidade que acontece na barra 1 tem que ser a mesma velocidade que ocorre na barra 2, tá? A gente tem comprimentos diferentes, a gente vai ter frequências diferentes, porque a frequência, né? Nós vamos relembrar aqui a equação da frequência dos tubos sonoros, né? Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês, mas tem que lembrar que a velocidade que a gente está falando aqui é a velocidade do som, então ela é a mesma. Então aqui a gente já poderia descartar a A, a C e a E. A gente analisaria apenas a B e a D, tá bom? Até aqui eu acho que está razoável, né? Bom, pessoal, seguinte, a gente tem que a frequência dos tubos sonoros é dado por N, que é o número de harmônicos, vezes a velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo, ou do tubo sonoro que a gente está analisando, né? Então, a gente sabe que quanto maior o comprimento, menor a frequência, pois são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Então, pessoal, o que a gente pode concluir com isso? A gente já sabe que o L2 é maior que o L1, ou seja, o comprimento do tubo 2 é maior que o comprimento do tubo 1. Então, eu já sei que a frequência do tubo 2, já que são grandezas inversamente proporcionais, é menor que a frequência do tubo 1. Aí você vai falar assim, poxa, não tem essa opção aqui. Ou eu posso escrever, se a frequência 2 é menor que a frequência 1, a frequência 1, consequentemente, é maior que a frequência 2, certo? Porque o comprimento do tubo 1 é menor que o comprimento do tubo 2 e, consequentemente, vai ter maior frequência. Então, a frequência 1 maior que a frequência 2, tá bom? Então, é só uma questão de análise mesmo, de grandezas, pessoal. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Questão número 94. A questão diz assim: a figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo V0 e para o ângulo de disparo θ. Então, ele deu para a gente aqui V0, né, a velocidade inicial do disparo, e um ângulo θ com a horizontal. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar
ele sabe, a gente está falando agora ó, do competidor B, ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53 graus, passou tangencialmente ao ponto P. Né? Então a gente tem aqui ó, que a bala passou encostando aqui no ponto P. No jogo, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considerando o seno de 53 graus igual a 0,8, o cosseno de 53 graus igual a 0,6 e desprezando a ação de forças dissipativas, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, né, a gente está falando de 53 graus e as distâncias aqui, ó, 120 metros do ponto B até o ponto A, 10 metros de altura aqui, 35, né, tudo isso a gente vai utilizar para resolver esse problema. Então, com base nessas distâncias, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, ele quer saber qual vai ser a menor velocidade para que isso aqui aconteça, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar aqui analisando o nosso vetor velocidade inicial, que está aqui representado por essa seta contínua. E aqui são as componentes horizontal, VOX, e vertical, VOY, sendo que V0 faz um ângulo θ com a horizontal, ou seja, com a componente horizontal X, tá bom? Tá aqui o ponto B, tá legal? Então, a gente tem que analisar primeiramente, e descobrir quem são essas componentes VOX e VOY. Então, vamos fazer aqui, vamos começar com o seno. Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser, ele dá pra gente, seno de θ, 0,8, vai ser igual ao cateto oposto. Quem vai ser meu cateto oposto? Cateto oposto ao ângulo, né? Então, a gente vai ter aqui que é VOY, tá aqui o ângulo θ, VOY tá aqui na vertical, é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é V0, certo? Então, a gente vai multiplicar cruzado e vai ver que VOY vai ser igual a 0,8 V0. Agora, vamos descobrir quem é o cosseno de θ. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então, o cosseno de θ, que ele já me dá o valor, vai ser igual a 0,6 e vai ser igual ao cateto adjacente, que a gente está analisando esse triângulo retângulo aqui, cateto adjacente, que é VOX, sobre a hipotenusa, que é VO. Então, a gente vai multiplicar cruzado e vai concluir que VOX vai ser igual a 0,6 V0. Nós vamos guardar essas duas informações porque elas são muito importantes, tá? Eu recomendo sempre encontrar as decomposições dos vetores, tá, pessoal? Independente de você ter que utilizá-lo ou não, é muito importante fazer uma análise completa, para a gente ir chegando nos resultados. Então, o movimento oblíquo tem que fazer análise da decomposição vetorial. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, a gente vai realizar uma análise da cinemática, Análise na horizontal. Pessoal, no movimento oblíquo, a gente tem análise do vetor horizontal e do vetor vertical, sendo que na horizontal o movimento é uniforme, tá? Ele é considerado uniforme, e na vertical uniformemente variado. O que a gente pode concluir com isso? A gente vai poder utilizar a equação velocidade igual a distância sobre o tempo para analisar a horizontal. Então, isso quer dizer que a minha horizontal, o meu VOX, vai ser igual a S, que é a minha distância horizontal. Qual é a minha distância horizontal de B até A? A distância horizontal de B até A vai ser 120, dividido pelo tempo. Quem vai ser o tempo, pessoal? Eu ainda não sei, então vou chamar de T, tá? A gente vai descobrir quem é esse tempo. Quem é VOX? VOX é 0,6 V0. Igual a 120T.
Então, vamos isolar o V0 para a gente poder descobrir aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar V0, eu vou passar o 0,6 lá para baixo, 120 dividido para 0,6 T. Aí eu vou dividir 120 por 0,6 e eu vou ter 200, né? 200 dividido para T. Prontinho. Encontrei uma equação 1. Analisando a minha componente horizontal, meu movimento horizontal, tá? Eu vou guardar aqui ela, para vocês tirarem um print bonitinho, tá bom? Agora, vamos analisar na próxima página a nossa componente vertical, nosso movimento vertical, tá? Então, vamos lá. Análise na vertical. Pessoal, é importante fazer passo a passo, né, para não se enrolar. Então, como eu falei, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Então, a gente chama de MOVE, movimento uniformemente variado, né? Então, a gente vai utilizar a equação dos espaços, mas dessa vez a gente vai usar aqui S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá bom? A gente está analisando agora a vertical, sendo que a bala do canhão está subindo, né? Lembrando que a gravidade é sempre direção vertical, sentido para baixo. Então, ele está indo contração da aceleração da gravidade. Então, aqui vai ser menos G, tá? Vamos lá, vamos abrindo aqui. Então, quem vai ser o S? S vai ser minha altura H. A gente está analisando a vertical. Quem vai ser o meu S0? S menos S0 é ΔS. Então, a gente vai chamar ΔS de H. Tá bom? Já pode botar aqui. Ou se você quiser considerar o referencial inicial como 0, não tem problema em considerar somente S como H. Tá bom? Então, vamos botar aqui que vai para 0. Quem é V0? Eu não sei quem é V0. Então, eu vou chamar de V0T, né? Só que, lembra que eu falei que o movimento vai ser vertical, contrário ao sentido da gravidade? Então, o sinal da fórmula vai nesse negativo. Aceleração é a aceleração da gravidade. A gente está analisando o movimento vertical, dividido por 2. Tá bom? Então, são esses itens que nós vamos começar agora a substituir. Então, vamos voltar aqui para a gente ver quem é nossa altura. A altura do ponto B em relação ao ponto A é 35 metros, ó. A altura do ponto B em relação ao ponto A, 35 metros. Então, a gente vai chamar aqui de 35. V0. Quem vai ser V0? A gente encontrou aqui, né? Aqui é V0Y, tá, pessoal? Desculpa, tá? Porque a gente está analisando o movimento vertical, eu esqueci de botar aqui. Componente Y. V0Y é 0,8 V0. Então, 0,8 V0 T, né? Menos. Ele fala para a gente considerar a gravidade 10, então eu já vou abrir T ao quadrado sobre 2. Então, essa daqui, pessoal, vai ser a nossa equação 2. Eu já posso simplificar aqui, mas eu vou deixar assim, por enquanto, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar a equação 1 dentro da equação 2, porque ela é menor, né? Fica mais fácil. Vamos voltar lá para a gente ver quem é a equação 1. A equação 1 é V0 igual a 200 sobre T. Vou escrever ela aqui. V0 é igual a 200 sobre T. Essa foi a conclusão quando a gente analisou o movimento horizontal, né? Lá no item anterior. Então, eu vou substituir esse V0 aqui dentro, ó. Eu vou colocar 1 em 2, tá bom? Substituindo 1 em 2. Então, eu vou ter que 35 vai ser igual a 0,8 200T, né? 200 sobre T vezes T, só substituir aqui dentro, tá? Menos 10 sobre 2, eu já vou botar 5T ao quadrado. 10 sobre 2 é 5. Então, vamos lá. 35. Aqui, ó, esse T já posso cortar com esse T. 0,8 vezes 200 vai dar 160. Menos 5T ao quadrado. Passo para lá diminuindo. 35 menos 160 vai ser igual a menos 5T ao quadrado. 35 menos 660 vai dar menos 125, que vai ser igual a menos 5T ao quadrado. T ao quadrado, vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Então, vai ficar tudo positivo.
vai ser igual a 125 sobre 5. T ao quadrado vai ser igual a 25. T vai ser igual a raiz de 25. T vai ser igual a 5 segundos, né? Tempo positivo. Então, nós temos aí o tempo. O tempo que ele vai demorar, né, lá para chegar até o canhão A. Só que não é o tempo que ele pede para a gente. Ele está pedindo a velocidade mínima. Se eu tenho tempo, é fácil encontrar a velocidade. É só eu substituir na equação 1 ou na equação 2. Ambas têm que dar o mesmo resultado. Eu vou substituir nas duas para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, mas vocês podem substituir lá na prova em apenas uma. Essa é a mais fácil, né? Então, V0, substituindo T, né? Vou escrever aqui, substituindo T. Então, eu tenho que V0 vai ser igual a 200 dividido para 5. V0 vai ser igual a 40 metros por segundo. Essa é a resposta. Mas eu também vou substituir lá na segunda, essa aqui é a primeira, mas eu vou substituir também na segunda, para vocês verem que vai dar a mesma coisa, tá? 35 vai ser igual a 0,8 vezes V0 vezes 5, não é isso? Menos 10 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então, 35 vai ser igual a 0,8 vezes 5 vai dar 4. 5 ao quadrado, 25 vezes 10, 250, dividido por 2, 125. Está diminuindo, vai passar para lá somando. 35 mais 125 vai ser 4V0. 160 igual a 4V0. Quem está multiplicando passa dividindo. V0 vai ser 160 sobre 4V0. Vai ser igual a 40 metros por segundo. Resposta, letra C. Tá bom? Eu vou marcar aqui, pessoal, para vocês tirarem o print, tá bom? Vamos organizar. O que vocês acharam dessa questão, pessoal? Um pouquinho trabalhosa, né? Questão de movimento oblíquo, mas dava para resolver passo a passo aí. Devagarzinho dava. Vou separar aqui, tá bom? Procurem substituir sempre na equação mais fácil, né? Porque tempo é muito importante nessas provas. Questão número 99. A questão diz assim: na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima. Então, a gente tem aqui o fluxo da brisa marítima, né? E as ilhas de calor são responsáveis pela alteração na direção desse fluxo. E deveria atingir a região de mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, olha a ilha de calor aqui, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade. Então, vamos desenhar aqui mais ou menos, pessoal, um pouquinho uma situação. Então, a gente tem aqui, ó, o Sol está liberando radiação, está aquecendo, certo? Essa cidade aqui. Então, essa cidade está sendo aquecida e, consequentemente, né, vai mandar calor aqui, ó, para cima. Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem aqui o Sol, né, liberando radiação. Lembrando que o Sol está lá no espaço, né? Então, essa radiação está atravessando todo o vácuo e a única forma de transferência de calor que passa pelo vácuo, né, pessoal, é a irradiação. Olha só, eu coloquei pequenininho para vocês aqui as definições de convecção e radiação para a gente poder analisar aqui. Então, a única forma de transferência de calor que tem assim, deslocamento de matéria é a convecção. E a irradiação é a transferência de calor que não necessariamente precisa ter um meio material para ocorrer, tá bom? Então, depois eu vou ler com calma aqui. Eu vou acabar de ler o enunciado para a gente poder chegar a essas conclusões aqui. Então, ele fala aqui, ó, encontra um fluxo de ar vertical, ou seja, a matéria, né? A gente está falando de deslocamento de matéria, absorvida pela superfície quente da cidade, deslocando para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então, a gente tem a brisa marítima aqui, que vai ser deslocada, né, devido a essa movimentação de massa aqui. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Então, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor
entre o Sol e a ilha, e entre a ilha e a brisa, tá bom? Então, entre o Sol e a ilha, qual vai ser o processo de calor, pessoal? Se a gente já falou que o Sol libera radiação, a gente não vai falar a questão do espectro aqui agora, tá? Mas o Sol está liberando radiação. E a gente tem 3 formas de condução de calor, né? De transferência de calor. Mas o que acontece? A gente está falando aqui de deslocamento de matéria, ou seja, estamos falando de convecção. Aí eu botei aqui para vocês relembrarem o conceito de convecção, que é o processo de transferência de calor em fluidos, que são líquidos ou gases, devido ao movimento das partículas do próprio fluido, formando correntes que transportam energia térmica. Um exemplo é o ar quente subindo, né, que ele é menos denso, e o ar frio descendo, ou seja, ele é mais denso. Então você teria que lembrar desse movimento aí dos processos de convecção, né, que existe aí dentro da geladeira, né, com a instalação de ar-condicionado. É só a gente pensar aí na questão das correntes de convecção, da movimentação e deslocamento do ar. Então isso aqui já vai ser entre a ilha e a brisa, que você vai estar aqui, quando a ilha começar a jogar aqui, né, que ele fala aqui, ó, um fluxo de ar vertical modificando a brisa, a gente está falando de movimentação das partículas do fluido, né? A gente está falando de movimentação de matéria, a gente está falando de convecção. Então é a segunda situação. E entre o Sol e a ilha, entre o Sol e a ilha de calor, olha só a irradiação. É a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas sem a necessidade de um meio material, ou seja, pode se propagar no vácuo, né? A energia térmica é emitida por um corpo e pode ser absorvida por outro. Então, a energia térmica é pelo Sol, absorvida aqui é pela ilha de calor, como o calor do Sol aquecendo a Terra. Então, a gente já sabe aqui, ó, dois mecanismos dominantes. Então, ele ainda pede respectivamente. Ou seja, o primeiro a gente está falando da irradiação e o segundo, de movimentação de matéria, deslocamento de matéria, convecção. Então, resposta, letra A. Questão número 100. A questão diz assim: no seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum, né? Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e uma tentativa de convencer o outro de que tinha razão. Pessoal, então aqui ele falou sobre a teoria de Aristóteles, né? Que pelo senso comum a gente derrubava 2 materiais, eles chegavam em tempos diferentes no solo, né? E aí depois Galileu veio, né, e também fez estudos sobre isso. Deem uma olhadinha, tem muitos vídeos falando sobre isso, muitos experimentos, né, sobre a queda livre dos corpos, sobre o experimento, né, que Galileu fez na torre. Então o que acontece? Quando a gente despreza a resistência do ar, quando a gente tem situações no vácuo, por exemplo, né, os objetos vão cair com o mesmo tempo, né, sempre vão cair com o mesmo tempo. E quando você tem uma situação real, a gente tem que considerar a resistência do ar. Então, por exemplo, eu deixo uma folha de papel cair aberta e depois eu faço uma bolinha de papel com outra folha e eu solto elas ao mesmo tempo, a bolinha de papel vai cair primeiro. Por quê? O que acontece? Apesar de ser a mesma folha de papel, né, da gente dobrar ela, o que acontece? A folha aberta ela vai ter mais interação com o ar. Né? A gente tem exemplos aí no caso do paraquedas, né? Então é muito importante você entender que o que está agindo aí, resistindo a essa queda pelo nosso senso comum, é a resistência do ar. Então a gente tem que lembrar dessas situações, tá bom? Mas lá no vácuo não, eles vão cair sempre ao mesmo tempo. Tem diversos experimentos falando disso, né? Que eles fazem um experimento com uma bola de metal ou até com uma pena. Tem várias coisas, experimentos muito sérios, científicos, né, feitos em situações aí simuladas de ausência de ar mesmo, situações simulando o vácuo, né, e provando que elas caem ao mesmo tempo. Né, independente das suas massas, das suas formas geométricas, elas vão cair juntos quando for situação de vácuo. Mas quando a gente fala assim, despreza a resistência do ar, né, muitos problemas de física vêm falando isso.
Então, quando a gente está analisando situações no dia a dia, situações reais, a gente tem que considerar a resistência do ar. Mas vamos analisar, então, eu estou falando aqui sobre a queda livre, né? Falei sobre Galileu, sobre Aristóteles. Vamos falar aqui, ver o que cada um falou para a gente ver o que a gente pode analisar com isso. Colega, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. Colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei ela cair. Quando eu amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Então, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento em queda nessa discussão vai ser o quê? Acabamos de falar, a resistência do ar, tá, pessoal? É claro que o peso vai estar influenciando, né? Os corpos possuem massa, então eles vão ter peso porque eles estão submetidos à aceleração da gravidade, mas nesse caso não, pessoal. Nesse caso, o que faz aqui é o senso comum, né, entrar em ação aí é a questão da existência e da resistência do ar, tá bom? Então, poderia gerar dúvida aí, né? Tem gente que falou da gravidade, a aceleração da gravidade é a mesma para eles, né? Mas então, a questão que a gente tem que considerar é o contato, né? A interação do ar com a superfície do objeto, se ela tem uma área menor, se ela tem uma área menor, isso é muito importante, tá bom? Para analisar. Então, falou em queda livre, é importante a gente analisar a resistência do ar e desprezando, sendo no vácuo, e os dois caindo sobre a mesma altura, eles vão cair sempre juntos, tá bom? É a questão número 102. A questão diz assim: possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. Então, ele está querendo ligar os aparelhos, né, no lugar das pilhas. Pilhas são geradores, tá? A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então, ele quer esse cronômetro funcionando, tá vendo? Positivo e negativo aqui, né? Ele quer esse cronômetro funcionando, né? Vai chegar corrente elétrica nele para ele funcionar, porque ele é digital. E tem um voltímetro, pessoal. O voltímetro é o aparelho utilizado para medir a voltagem, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma situação com duas pilhas, né? São duas pilhas, são dois geradores. Eu vou anotando todas essas informações que a gente vai concluindo. Duas pilhas. A gente quer ligar o cronômetro, tá? O cronômetro é um único aparelho aqui que vai ter resistência, então a gente tem que ter uma resistência. O voltímetro, lembra que eu falei? É somente o aparelho que vai ser ligado para medir a voltagem dessas pilhas. Então, o que acontece? O voltímetro, isso aqui é muito importante, tá? Vocês saberem. O voltímetro tem que estar sempre ligado em paralelo, tá? Sempre ligado em paralelo. Ele nunca é ligado em série, tá? E o amperímetro é sempre ligado, que é o aparelho utilizado para medir corrente elétrica, é sempre ligado em série. Então, o que a gente pode concluir aqui só com essas informações que nós temos? Nós temos duas pilhas. Então, nós temos dois geradores. Tá? Então, vamos começar a eliminar aqui. Ó, quem tem um, só tem um aqui, ó. Quatro, né? Não. 2 e 2. A gente ainda vai discutir isso aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, já podemos descartar essas aqui. A gente só tem duas pilhas, né? E aqui a gente tem um gerador e 4 geradores. Uma resistência. Então, aqui uma resistência ok, uma resistência ok, uma resistência ok, mas descartou. Aqui tem várias resistências e aqui uma resistência ok. O voltímetro sempre tem que estar ligado em paralelo. Então, esse aqui também já estaria descartado. Esse aqui está ok. Esse aqui está em série com a resistência, não pode. Esse está em paralelo, ok. Está em paralelo, ok. Então, assim, as duas alternativas que a gente poderia ficar em dúvida seria a B e a C. Mas isso aqui que vai matar, ó. A gente tem duas pilhas, ou seja, a gente tem dois geradores. E não um gerador e um receptor. Aqui no item C, reparem. O negativo aqui, o positivo aqui. O negativo aqui e o positivo aqui. Então, a gente tem nessa situação aqui, a gente tem um gerador e um receptor.
Diferente dessa situação aqui, que a gente tem 2 geradores. Então, a resposta, né, desse item é a letra B. E temos uma resistência do cronômetro, o voltímetro, que é o equipamento para medir a voltagem, e temos 2 geradores, tá vendo? Positivo, negativo, 2 geradores. A barrinha maior geralmente é considerada positivo e a barrinha menor, negativo. Tá bom, pessoal? A questão número 105. A questão diz assim: 2 esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários. Então, as cargas são iguais em módulo, né? Uma é positiva e a outra é negativa, e sinais contrários. Estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halter, que é essa haste aqui, tá bom? Tá ligando as duas. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade. Olha só, pessoal, a gravidade aqui. Isso é muito importante. Esse símbolo com um xizinho, para quem não relembrou ainda, não estudou magnetismo, a gente representa essa bolinha com xizinho como se a gravidade estivesse entrando no plano, tá bom? E a bolinha com um pontinho no meio, como se ela estivesse saindo do plano, como se o vetor, né? Esse vetor poderia ser um vetor de força, de campo, mas nesse caso ele está falando da aceleração da gravidade, tá bom? Então quer dizer que a gravidade está entrando no papel, tá bom? Então vamos lá, numa região que tem um campo magnético horizontal. O campo magnético é representado por essa letra, pela letra B, campo magnético. A unidade dele é o Tesla, tá bom? Então campo magnético é representado pela letra B e ele é horizontal. Olha as linhas de campo aqui, ok? Então, vamos continuar. Da esquerda para a direita, também isso é importante. Okay? A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam, olha só, ele quer as forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético. Está representado em... Pessoal, olha só essa imagem aqui. O que acontece? Aqui a gente vai ter que usar a regra da mão esquerda, tá? Vou escrever aqui. Regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Para a gente poder analisar a velocidade, o campo magnético e a força magnética nessa partícula. Pessoal, vocês têm que abrir bem os dedos, tá? Deem uma revisada na aula de força magnética. Vocês abram os dedos. Então, o que acontece? O polegar vai representar a força magnética. O dedo indicador vai representar o campo magnético B. Então, aqui, força magnética, tá? Essa daqui, força magnética, campo magnético e velocidade, ok? Então, o que acontece? Quando você colocar a sua mão sobre a imagem, então você vai fazer isso aí no papel, tá bom? Como se você estivesse fazendo a prova. Então, a velocidade, que é o seu dedo do meio, ele está entrando, tá? Ele está entrando no papel. Se ele está entrando, olha só, sua unha tem que estar batendo na folha, tá? O dedo do meio tem que estar para baixo entrando na folha. O que acontece? O seu dedo indicador vai estar apontando da esquerda para a direita e a sua palma da mão vai estar para baixo. A força magnética, que é o dedão, eu represento o dedão, estará para baixo, tá? Estará para baixo. Isso a gente está fazendo sob a carga positiva, tá? Sob a carga positiva. Isso quer dizer que a força magnética na carga positiva está para baixo, porque essa regra da mão esquerda a gente faz de referência positiva e inverte os vetores quando ela é negativa, quando ela é elétron, tá? Então tomar muito cuidado. Sempre se baseia na positiva e inverte na negativa, tá bom? Então, a força magnética vai estar agindo para baixo nesta configuração. Então, tenta fazer aí, tá? Ó, o dedo do meio, a velocidade tem que estar entrando, a sua unha tem que estar batendo no papel. A velocidade vai ter que estar da esquerda para a direita, que é o seu dedo indicador. Então, o seu dedão vai estar apontando para você, tá bom? O campo magnético, a força magnética. Então, já sabemos que na carga positiva ela é para baixo e na carga negativa, você já
Deve ter revisado esse conteúdo, caso não, ela sempre inverte, tá? o vetor, tá? Tudo que for negativo inverte o vetor. Então, força magnética vai ser para cima. E esta configuração está representada no item A, positivo para baixo, negativo para cima, tá? Somente analisando pela regra da mão esquerda. Questão número 107. A questão diz assim: analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho, considerando o mesmo automóvel, isso é importante, em duas versões. Uma delas funcionando a álcool, motor a álcool, e a outra, motor a gasolina. Tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Então, a gente tem aceleração aqui de 0 a 100 km por hora, ou seja, fixando o padrão de velocidade em 13,4 segundos, ou seja, ele acelera de 0 a 100 km por hora em um tempo maior no motor a gasolina, e de motor a álcool de 0 a 100 km por hora em 12,9 segundos, ou seja, num tempo menor. E aqui ele faz duas comparações de velocidade máximas que esses automóveis podem chegar, só que a gente tem que observar o seguinte: apesar do motor a gasolina ter uma velocidade maior, ele gasta um tempo maior para chegar nessa aceleração, né? Então a gente vai considerar o quê? Os dados da primeira linha, porque me dá um padrão fixo de velocidade para que eu possa comparar os tempos, tá bom? Então, considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta maior potência? Bom, pessoal, então para resolver essa questão aqui, a gente tinha que lembrar da definição de potência, né? Potência, eu até coloquei aqui pequenininho, ela é uma grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado ou energia transferida por unidade de tempo. Em outras palavras, a potência é a taxa com que a energia é convertida ou transferida em um sistema. Ou seja, a potência é definida por trabalho sobre um intervalo de tempo. Então, se eu realizo algo no intervalo de tempo muito pequeno, eu tenho uma potência muito grande, uma taxa muito maior, tá? Então, quanto menor o tempo, maior a minha potência, né? Então, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto menor o tempo, maior a minha potência. É muito importante vocês lembrarem desse conceito, pessoal. Sempre cai muita questão envolvendo potência no Enem, né? Então, é muito importante vocês lembrarem desse conceito aqui, que potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, o que acontece? Vamos analisar as situações aqui, né? A gente tem que, para o motor a gasolina, que a aceleração dele, de 0 a 100 km por hora, ele realiza em 13,4 segundos, ou seja, num intervalo de tempo muito maior não, né? É próximo, mas é maior, comparado com o motor a álcool, que para a mesma variação de velocidade, ele realiza em um tempo muito menor. Ou seja, o motor a álcool, vamos escrever aqui, o motor a álcool, ele tem uma potência maior que o motor a gasolina. Ele tem uma potência maior que o motor a gasolina. Aí você vai falar assim, mas a velocidade máxima do motor a gasolina é maior que do motor a álcool. Pessoal, a gente tem que considerar o intervalo de tempo, né, de 0 a 100, ou seja, fixando a velocidade, eu consigo comparar os tempos. Aqui não, ele tem uma velocidade máxima, mas gasta mais tempo para acelerar, tá? Então, consequentemente, a aceleração ela é definida pela variação de velocidade sobre variação de tempo. Ou seja, quanto menor o tempo, maior a aceleração. Então, eu tenho uma aceleração maior no motor a álcool. Então, cuidado quando for olhar essas velocidades aqui de forma independente, tá? Então, vamos analisar. Como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, vamos lá, gasolina, eu tenho maior intervalo de tempo, então eu tenho uma menor aceleração, ou seja, aqui já está errado, porque ele quer saber a versão que apresenta maior potência. A versão a gasolina já está descartada. Como a versão a gasolina atinge a maior valor de energia cinética? Só a energia cinética é definida por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ela desenvolve maior potência? Não. A gasolina não desenvolve maior potência. Nós já vimos que o motor a álcool tem potência maior
né, maior que o motor a gasolina. Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, esta é que desenvolve maior potência. Olha só, pessoal, o que acontece? Lembrando o teorema da energia cinética, né? Trabalho é igual a variação da energia cinética, né? Então, se a gente for definir aqui energia cinética final, energia cinética inicial, considerando aqui a velocidade zero, a gente consegue jogar isso aqui dentro dessa equação. Tá? E aqui vai virar energia, potência igual a energia sobre tempo. É isso aqui, ele quis melhorar, né, a visão da alternativa, tá? Mas ela apresenta sim a maior potência e, consequentemente, a maior taxa de variação de energia cinética, porque ela tem a maior aceleração. Então vamos. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, eles têm a mesma variação de velocidade, mas não têm a mesma aceleração porque o intervalo de tempo é diferente aqui. A potência desenvolvida é a mesma? Jamais. Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, esta é que desenvolve maior potência? Não, já vimos que a gasolina não desenvolve maior potência. Então, a resposta, analisamos todas elas e vimos que a resposta aqui melhor, né, que se encaixa, é a letra C. O motor a álcool possui maior taxa de variação de energia cinética e maior potência. Somente observando aqui, ó, que o intervalo de tempo gasto é menor para a mesma taxa de aceleração. Tá bom, pessoal? Aí a gente conseguia definir aqui pela potência, quanto menor o tempo, maior a potência. Questão número 108. A questão diz assim: texto 1. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha: a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado. Então ele falou que a densidade desse planeta é menor que a água, né? Texto 2. Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades relativas médias. Então tá aqui a coluna, né? A linha e as colunas de distância média ao Sol, com a sua respectiva linha dos planetas, e a coluna de densidade relativa média com os planetas, ok? Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta este cordel faz referência? Pessoal, olha só, vamos lá. Ele fala que o planeta que ele está querendo saber é menos denso que a água. A densidade, ela é dada por massa sobre volume, tá? Mas mesmo que você não lembrasse, a gente tem que a densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico ou 10 ao cubo ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Vamos analisar todos os planetas. Densidade de 5,6 é maior que a da água. 5,2 é maior que a água. 5,5 maior. Marte, 4. Ceres, 2,1. Júpiter, 1,3. É próximo. Saturno, 0,7. É menor. Ó, Saturno. Urano, 1,2. Netuno, 1,7. Plutão, 2. Eris, 2,5. Pessoal, então, o único planeta cuja densidade relativa é menor que a da água é o planeta Saturno. Então, essa resposta é a letra D. Questão bem simples, né, pessoal, de análise, mas você teria que lembrar aqui que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Tá bom, pessoal? Questão número 109. A questão diz assim: cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos. Então, eles analisaram a lei de Ohm, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos, né, de alguns dos fios construídos, respectivamente, com as mesmas unidades de medida.
Considere que a resistividade mantém-se constante, então a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então aqui a gente tem o fio 1 com área de 9, comprimento 312 e resistência elétrica R1. Então ele fala que tá tudo certo em relação às unidades de medida, as mesmas unidades, né? Então tá tudo ótimo. Vamos considerar que seja o sistema internacional. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são... Bom, pessoal, vamos lá, vamos relembrar. Tem duas leis muito conhecidas. A primeira lei de Ohm, é U igual a RI. Tensão igual a resistência vezes a corrente. E a segunda lei de Ohm é resistência elétrica igual a ρ, que é resistividade elétrica, vezes L, que é o comprimento, dividido pela área, que é a área da seção transversal. Né? Então, ele te dá aqui, nessa tabela, área e comprimento. Área e comprimento, ele fala sobre resistividade se manter constante em todos os casos. Então, a lei que ele está falando, que ele está analisando neste problema, é a segunda lei de Ohm, e não a primeira, tá bom? Então, é muito importante que você estude, pessoal, essas duas leis, porque leis que caem muito no Enem, as duas, tá bom? São muito importantes. Então, aqui nessa questão específica, eles analisaram a segunda lei de Ohm. Então, a gente vai encontrar, pessoal, o valor da resistência elétrica R1, R2, R3, R4, para cada fio desse, para os 4 fios, utilizando a segunda lei de Ohm, ok? Para a gente poder comparar e ver qual que é maior, qual que é menor. Então, a resistência para o fio 1, que eu vou chamar de R1, vai ser igual a ρ, que é uma constante, ele fala que inclusive é a mesma, né, para todos, L, que é o comprimento do fio 1, dividido por 9. Aí 312 dividido por 9, né, vai dar 34,7 ρ. Vamos manter assim, tá? Depois a gente faz uma aproximação. Agora para o fio 2, vai ser ρ, que é uma constante, vezes L, que vai ser o comprimento, que é 47, dividido por 4. Então, R2 vai ser igual a 47 sobre 4, vai dar 11,75 ρ, ok? R3 vai ser igual a ρ, que é a constante, vezes o comprimento, que é 54, dividido por 2. Então, R3 do fio 3 vai ser 27 ρ. E o R4, que vai ser a constante vezes o comprimento, que é 106 dividido por 1, que é a área, R4 vai dar 106 ρ. Lembrando que o ρ é o mesmo para todos, ok? Então, o que a gente pode concluir com isso, pessoal? Que R4 vai ser maior que R1, certo? Que R1 é a segunda maior. Primeiro, segundo, R3 é a terceira, que é maior que R3, e vai ser maior que R2, que é a menorzinha, certo? Só que ele quer em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior. Então, a gente vai escrever em ordem crescente. Vai ser R2, é a menorzinha, é menor que R3, que é menor que R1, que é menor que R4, certo? Então, qual vai ser a alternativa correta? Resposta letra C. Questão número 115. A questão diz assim: na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. Isso é importante. E com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade do material, de sua área, da diferença de temperatura e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT, que é, né, vai ser o fluxo, vai ser igual a K, que é a condutividade, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura do material.
Em panelas com dois materiais, olha só, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT igual a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura do material 1 dividido pela condutividade do material 1 mais a espessura do material 2 dividido pela condutividade do material 2, em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, que tem o K de 20 watts por metro Kelvin, o ferro, que é 8 watts por metro Kelvin, e o aço, que é 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, que é o cobre 40 watts metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia da espessura em cobre. Então a primeira panela é alumínio, deixa eu já marcar isso de outra cor. A primeira panela é de alumínio, a primeira panela é de ferro, a segunda é de alumínio e a outra ela é uma composição de metade da espessura de cobre e metade da espessura de aço. Todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Bom, pessoal, o que a gente vai fazer primeiro, né? Então, ele deu todas as equações para a gente, então a gente só tem que colocar os valores aqui, tá bom? Então, a gente só tem que fazer com bastante atenção para não errar os cálculos. Então, primeiro, a gente vai começar analisando a panela de ferro. Panela de ferro é o nosso primeiro passo. O ferro não está misturado com nada, a panela é comum, então a gente vai achar que o ΔQ sobre o ΔT vai ser igual a K, que é a condutividade, vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Então, vamos achar para o ferro variação de Q sobre variação de T, tá bom? Quando a gente encontrar, pessoal, quanto maior, né, maior a condutividade vai gastar menos gás, vai cozinhar mais rápido, né? Então, a gente vai fazer essa comparação lá no final. Primeiro, a gente vai encontrar, né, o fluxo, né, a condutividade aqui, a taxa de condução, essa é a palavra, a taxa de condução para cada material, tá bom? K, quem é o K do ferro? O K do ferro é 8. Quem é a área? Eu não sei. Qual é a variação de temperatura? Eu também não sei. Qual é a espessura? Eu também não sei. Só sei que é a mesma. Ele fala que a área do fundo é a mesma, a variação de temperatura que elas sofrem é a mesma e a espessura delas total é a mesma. Ótimo, né? Então, beleza. Achei para o ferro. E ferro. Vamos agora encontrar para a segunda panela, que é a panela de alumínio, tá bom? Prontinho, vamos fazer para o alumínio. Mesma coisa, ΔQ sobre ΔT vai ser igual a K vezes A vezes ΔT dividido por D. ΔQ sobre ΔT, só que agora para o alumínio, a gente vai ter, quem é o K do alumínio? 20, né? 20 vezes A, que a área é a mesma, vezes ΔT, que também é a mesma, dividido pela espessura total D, também é a mesma. Beleza, já encontramos agora a taxa de condução, né, para o alumínio. Agora a gente vai deixar a mais complexazinha, né, para o final, que ele também dá a equação para a gente, é só a gente fazer com bastante atenção, né? E agora a gente vai fazer com essa aqui, que é a metade de cobre e metade de aço, né? Então a gente fez do alumínio, fez a do ferro, e agora a gente vai fazer essa aqui, ó, ΔQ sobre ΔT. Só que ele fala, pessoal, que quando tem uma mistura de materiais, a gente tem que usar outra equação para a taxa de condução, que vai ser, agora a gente vai fazer a taxa de condução para cobre e aço, né? Cobre e aço. Então a gente vai ter que usar essa nova fórmula, área vezes ΔT dividido por espessura 1 sobre o K1 mais espessura 2 sobre o material 2, ok? Mesma coisa, pessoal, só fazer com calma, tá? Para não errar no cálculo.
Vou deixar para botar lá no final. Igual a área, eu não sei, mas eu sei que é a mesma para todos. Variação de temperatura, também não sei, mas sei que é a mesma para todos. Agora ele fala que a panela é composta por metade da espessura em cobre. Então, a distância vai ser D sobre 2. Metade da espessura em cobre. Então, qual o K do cobre? 40. Mais metade da espessura em aço. Então, D sobre 2 dividido pelo K do aço. O K do aço, aqui, 5. Ok? E que vocês têm que prestar atenção, tá? Que a gente está falando de cobre e aço. Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer aquela regrinha. Repete a primeira, inverte sinal, inverte a segunda. Eu vou fazer aqui no cantinho e vou continuar lá na outra página, tá? Só para a gente não se perder. Área vezes ΔT dividido. Repete a primeira fração, inverte o sinal, inverte a segunda. Aqui era 40 sobre 1, vai ficar 1 sobre 40. Aqui era 5 sobre 1, vai ficar 1 sobre 5. Mais, repete a primeira fração, inverte o sinal, inverte a segunda fração. Entenderam o que eu estou fazendo? Peguei a primeira fração, inverti o sinal, era divisão, passou a ser multiplicação, inverti a segunda fração. Peguei a primeira fração, inverti o sinal, inverti a segunda fração. Então, agora vamos dar continuidade. Então, ΔQ sobre ΔT vai ser igual. Vamos lá, vamos voltar. A ΔT dividido. D vezes 1 é D. 2 vezes 40 é 80. Então, vai ficar D sobre 80. Mais, vamos voltar. D vezes 1 é D. 2 vezes 5 é 10. Então, vai ficar D sobre 10. Então, vamos continuar. ΔQ sobre ΔT vai ser igual a área ΔT dividido. Aqui, pessoal, tem que tirar mínimo, tá? Mínimo entre 80 e 10, vamos usar 80. 80 sobre 80, 1. 80 sobre 10, 8. 1 vezes D, 1D. 8 vezes D, 8D. Então, ΔQ sobre ΔT vai ser igual a ΔT dividido por 1D mais 8D, 9D dividido por 80. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Agora a gente vai repetir a primeira fração, ou seja, repetir o que está em cima, repete a primeira fração, inverte o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, inverte a segunda fração. Ok? Então, ΔQ sobre ΔT, vou organizar isso aqui, tá? 80A ΔT dividido por 9D. Vou dividir os números 80 sobre 9. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, a gente vai botar aproximadamente, tá bom? Então, aproximadamente 8,9, que vai dar 8,8888. 8,9 a ΔT sobre T. Isso aqui a gente está falando do cobre e aço. Ok? Então, achamos do cobre e aço. Então, vamos lá pegar as outras para a gente poder comparar, tá bom? Olha só, do ferro foi 8A ΔT sobre D. Do ferro foi 8A ΔT sobre D. Alumínio foi 20A ΔT sobre D. E agora da panela cobre e aço foi 8,9 A ΔT sobre D. O que a gente pode concluir com isso? O alumínio é o maior, certo? A gente tem que o alumínio ele vai ter a maior taxa de condução, tá? Tem a maior taxa de condução. Seguido do cobre e aço. Panela cobre e aço tem a segunda maior taxa de condução. E o ferro
tem a menor taxa de condução. Então, vamos voltar lá para as nossas alternativas. Ele fala assim: a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica vai ser alumínio, cobre-aço e ferro. Resposta, letra B. Tá bom, pessoal? Então, quanto maior a condutividade, né, a gente vai gastar menos gás, pois ele vai cozinhar mais rápido. Então, a gente vê a maior taxa de condução vai ser a que vai cozinhar mais rápido, que vai ser mais econômica, que vai gastar menos gás. Tá, pessoal? Então, através dos cálculos, a gente conseguiu concluir essas informações. Questão número 120. A questão diz assim: no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila, né? Então ele fala que o verde deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que os outros pigmentos, como o caroteno, de coloração, ele fala caroteno de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, a molécula de clorofila absorve a radiação nas regiões do azul e do vermelho. Então, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões de azul e do vermelho. Do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde, ou seja, as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde, ou seja, toda essa faixa aqui, né? Tá falando tudo isso aqui. Das antocianinas. Neste caso, a luz refletida pelas folhas as folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares. Olha só o que ele está falando para a gente. Ele está falando que a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares. A gente não sabe o que é cor complementar ainda, né? Mas ele fala assim, é vermelho alaranjado. Ou seja, aqui, se ela absorve a luz verde e azul e a luz refletida pelas folhas é o vermelho alaranjado, a gente tem que fazer essa mesma análise aqui para o que ele vai pedir para a gente aqui. Ó, em qual faixa do espectro visível os carotenos, olha só, agora ele quer saber dos carotenos. Os carotenos, olha aqui, ó, caroteno de coloração amarelo alaranjado. Ou seja, ele absorve a coloração amarela alaranjada. Então, eu vou apagar aqui. A gente vai fazer a mesma análise, tá vendo? Quando ele fala complementar, é o oposto. Ele fala do azul verde absorvido, então reflete vermelho e laranja, que é o oposto aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa com os carotenos, de coloração amarelo alaranjado. Então, onde estava o amarelo alaranjado? Tá aqui, ó. Amarelo alaranjado. Quem vão ser os opostos do amarelo alaranjado? Qual vai ser a faixa do espectro visível? Qual vai ser as cores complementares, né, do caroteno, que é amarelo alaranjado, que ela absorve? Vai ser lá do lado oposto, ó. Azul violeta. Azul violeta. A gente não fez análise aqui do azul verde com vermelho alaranjado? Então, laranja amarelo com azul violeta. Resposta, letra A. Questão número 125. A questão diz assim: considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Aí ele fala assim, o rapazinho, tá quente hoje, né? Aí o animalzinho, é mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. Porque ele já ia cair aqui dentro da água, né? Essa é a tirinha. Eles começaram a descer e ia cair aqui dentro da água.
Então ele fala que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal e que o animalzinho aqui, o gatinho, se incomoda com a umidade. Então, o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos... Bom, pessoal, a gente teria que fazer uma análise, né? Então, por exemplo, se a gente tem um dia quente e seco, né? O que acontece com a gente, né? O que acontece de forma geral? É mais favorável acontecer evaporação, certo? Dias quentes e secos. Quando o dia está quente e úmido, pessoal, aí o que acontece? A gente vai estar com um ar cheio de moléculas de água, né? Então vai ter maior dificuldade para evaporar essa água, porque a gente vai ter mais umidade nesse ambiente, tá bom? Então é muito importante a gente já pensar assim com antecedência, no senso comum mesmo, no dia a dia, e pensar nisso, dias quentes e secos e dias quentes e úmidos, né? Então a gente tem mais moléculas de água, é mais difícil de ocorrer evaporação, tá bom? Então vamos analisar. A temperatura do vapor de água presente no ar é alta? Não, pessoal, a temperatura ambiente aqui vai ser inferior à do corpo humano, né? Então não é essa aqui. A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Não, não é a temperatura do vapor d'água. B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo? Sim, a gente acabou de falar que em dias úmidos tem mais moléculas de água no ar, então vai ter maior dificuldade para evaporar qualquer coisa, né? Até mesmo para secar uma roupa, né? Enfim. Então vamos marcar aqui que essa daqui já é a resposta, mas vamos analisar as outras também. A taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior? Pessoal, a gente não está falando de taxa de absorção, tá? Isso é independente. A gente está falando de situações que acontecem com as moléculas de água, evaporação, tá bom? Não está interferindo na radiação aqui. O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor? Pessoal, também é a mesma situação, não vai ser independente, tá? A gente não está falando aqui de radiação, de condução, tá bom? A gente está falando aqui de taxas de evaporação, porque a gente está falando de dias úmidos, né? Dias quentes e úmidos, então não é pertinente essa. Vamos lá. O vapor d'água presente no ar condensa se entra em contato com a pele? Não, essa também é falso, né, pessoal? Então a resposta mesmo é a letra B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo em dias úmidos, tá bom, pessoal? Questão número 126. A questão diz assim: um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Então, pessoal, essa aqui é a condição, né, do circuito que a gente vai analisar. Ele dispõe das lâmpadas de fios, uma bateria e 2 interruptores. Então, aqui estão as lâmpadas, a bateria e 2 interruptores desse formato aqui, como ilustrado junto com o seu símbolo de 3 pontos, A, B e C. Quando esse interruptor fecha AB, por exemplo, isso aqui vai descer, né? Então, quer dizer, fechou AB. Aí o que acontece? Abre BC. Então, essa daqui fica aberta, tá? Nessa situação aqui, ó, BC tá ligada, o A tá fechado, tá? Então, desceu o interruptor para cá, vai ligar a B e o C vai abrir, tá bom? BC vai abrir. Então, o garoto fez 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Qual é a necessidade? Ele já fala aqui pra gente, tem que acender uma de cada vez, tá bom? Tem que acender a lâmpada verde primeiro, depois a vermelha, depois o azul. Esse circuito é representado por... Aí ele me dá várias situações aqui, no item A, B e C, até o item E, certo? A gente vai analisar cada situação dessa. Primeiro a gente vai entender aqui qual foi a montagem que ele fez, né? Olha só, por exemplo aqui, isso aqui é a bateria, certo? A gente vai analisar a corrente saindo aqui da bateria. Isso aqui, pessoal, tem muita gente que ficou com dúvida. Esse aqui é um fio qualquer, tá? É um fio do circuito. Eu vou até colocar aqui. É um fio do circuito, tá bom? Então, toda vez que aparecer fios assim ligando a B, ou BC, ou C com C, como vai acontecer lá, é um fio qualquer. Não é um interruptor. Muita gente confundiu achando que isso aqui era um interruptor. Então, o que acontece? Então, a gente tem os interruptores. Que é ABC, e 2, ABC. Entenderam? Bom, pessoal, então é o seguinte.
Deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui que isso aqui é um fio, tá bom? Do circuito. Então, o que a gente vai fazer? A primeira situação, eu coloquei assim, primeira situação. A gente vai trabalhar com os interruptores AB, tá? Então, a gente vai trabalhar com os interruptores AB. Nós vamos fechar AB, consequentemente C vai abrir, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa análise. Eu vou fechar AB. Fechei AB. Fechei AB. C abriu, tá vendo? Não tá encostando em C. Abriu. Então, o que vai acontecer, pessoal? Agora a gente tem que analisar o movimento da corrente, certo? Então, a gente pode fazer aqui, ó. Vamos analisar a corrente saindo aqui, ó. Corrente saindo aqui. Aí ela vai vir pra cá. Parte vai pra cá, né? Parte vai pra cá. Uma parte vai descer. Quando chegar no nó, outra vai descer, outra vai descer. Então, vamos analisar essa primeira aqui, tá? Quando ela desce. Então, desce, vai passar aqui, ó, por AB. Aqui tá aberto, certo? Vai voltar no negativo. Então, ó, fez aqui, ó. A malha alfa, ela tá fechada, ó. Olha a corrente aqui. Passa pela verde, passa pela chave AB, o C tá aberto. E, ó, deu a volta, beleza. Então, o que aconteceu nessa primeira situação aqui? Vamos escrever. A verde acendeu, certo? A verde acendeu. Ótimo. Acendeu uma. Agora, vamos ver com a vermelha o que vai acontecer aqui. Continuar com o amarelo. Então, ela vai aqui, né? Vai continuar, vai descer. Aí, o que acontece? Aqui a gente tem um fio, certo? Aí, o que ela vai fazer? Ela vai tentar passar por esse fio aqui, só que o que acontece? Aqui está aberto. Não está aberto? Se está aberto, a lâmpada vermelha não acende. A lâmpada vermelha, ela está desligada. Então, eu vou escrever aqui. A vermelha está desligada, porque ela encontrou o circuito aberto, a corrente. Tá bom? Então, a corrente, ó, quando veio para cá para descer o fio aqui, como não estava conectado o BC, ela está desligada. Tá bom? E o que vai acontecer com a azul? Lá vem a corrente aqui, corrente aqui, corrente aqui. Aí o que vai acontecer? Ela vai subir aqui, né? Vai encontrar o nozinho de A aqui. Também vai encontrar uma situação desconectada. Então, a azul, ela também vai estar desligada. A azul também vai estar desligada. Ela não fecha, pessoal, igual fechou a verde, entendeu? Ó, somente a verde acendeu com a primeira situação. Aqui, ó, fechou direitinho, ó. Tem que sair do positivo, que é o maior, né? Dar a volta e parar no negativo, ó. Então, ela deu a volta bonitinho, encontrou todos os fios e não estava em situações abertas como essas duas outras, tá? Mas a gente vai analisar mais uma situação para o item A. Nós vamos analisar agora a chave BC e a B. Vamos fazer uma outra situação, segunda situação. Eu estou fazendo assim separado, pessoal, para não ficar assim muito embolado, tá bom? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou conectar a B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar a B nesse interruptor aqui. E de C está desligado. E eu vou conectar BC. Então, no caso ali, A está desligado. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhorzinho aqui. Pronto. A está desconectado. Vou fazer nessa situação esse esquema, tá? Você pode fazer várias situações, analisar aí. Eu estou fazendo aqui devagar para que você entenda, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, eu mantive a chave AB ligada em uma das situações e na outra situação a chave BC, tá bom? Então, vamos analisar a corrente aqui saindo do positivo. Então, tá saindo, né? Tá vindo para cá, vai descer, vai vir para cá, parte vai descer, vem para cá, a parte vai descer. Então, vamos analisar aqui na verde primeiro. Então, lá vem ela, né? A corrente. Chegou aqui na verde, ela deu de cara com o quê? Com um circuito aberto, né? Tá aberto, então a corrente não tem como passar por aqui. Então, o que acontece? A verde vai estar apagada. Então, vamos escrever aqui, verde apagada nessa situação. Agora, vamos analisar a vermelha.
Beleza, ela veio aqui, aí continuou, né? Não vai descer aqui. Desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui pelo fio do circuito, subiu aqui, veio para cá, negativo. Ou seja, a vermelha está acesa, fechou o circuito vermelho. Vermelha acesa. Ok? Agora vamos analisar a azul. Beleza, subiu aqui, parte desceu para vermelha e agora a azul. Desce aqui, né? Passa pela lâmpada, corrente, vem aqui, sobe aqui, BA, tá conectado, BA, certo? Desce aqui, sobe e fecha, ou seja, a azul também vai estar acesa. A azul também vai estar acesa. Ou seja, essas duas aqui, ó, vão ter duas acesas. Aí o que acontece? Não satisfaz a condição, porque ele quer uma acesa de cada vez, certo? Então a gente tem que ficar de olho nisso daí, tá bom? Então essa condição também não atende. Vamos agora analisar um pouquinho o item B, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo vários. Mas essa era a ideia, você fazia algumas possibilidades e via qual que poderia acender de uma vez só. Então vamos fazer agora a B, certo? Eu vou pegar aqui, ó. O que eu vou fazer na primeira situação? Eu vou ligar a B nas duas situações. Eu vou ligar a B, ou seja, C está aberto. Vou ligar a B, ou seja, C está aberto. Reparem que o fio do sistema agora está ligando o C com C, tá? Então isso aqui é importante, tá? Então vamos lá. Na primeira situação, vou botar aqui, a gente vai desenhar a corrente, certo? Então tá aqui saindo do positivo a corrente. Aí ela vem, aí parte vai descer, pá. Mesma situação, tá? Aí no caso, na sua prova, você vai analisar um pouquinho mais rápido, né, pessoal? Porque aqui eu tô fazendo bem passo a passo para você entender. Aí desceu pela verde, beleza, aqui tá conectado. Então vai passar por AB, vai vir e vai fechar aqui no negativo. Ou seja, a verde faz um sistema fechado, então ela acende. Opa, então a verde acendeu. Verde acesa. Agora vamos ver a vermelha. Então a corrente veio, desceu, veio para cá, chegou aqui, o que aconteceu? Estava aberto em C, não tem fio para fechar aqui, não tem fio para conectar, então a vermelha vai estar apagada. Vermelha apagada. E o que vai acontecer com a azul? Vamos fechar aqui, ó. Lá vem a corrente, lá vem a corrente. Aí o que acontece aqui? Ela encontrou também, ó, aberto, tá vendo? Então o que vai acontecer? Com a azul também vai estar apagada. Opa, encontramos uma situação aqui e só a verde acendeu, olha. Vamos ver agora a próxima, vamos fazer uma outra situação. Vamos pegar agora, deixa eu ver aqui, eu vou só escrever aqui pra gente o que a gente fez, a gente fechou. A gente abriu a B, né? Trabalhou com a B aberta. Agora vamos trabalhar com uma situação. Vamos manter uma B, né? E vamos trabalhar com uma BC. Vamos trabalhar com duas. Tem que fazer algumas situações para tentar enxergar aí a melhor situação, né? Então vamos lá. BC. Vou tentar fechar BC aqui. Pronto. BC. Aí a A tá aberta, tá bom? Aí o que acontece? Do lado de cá, eu vou manter a B ligada e vou deixar a C desligada, tá? Então aqui a A tá desligada e aqui a C tá desligada, tá bom? Então vamos lá. Corrente elétrica. Lá vem ela, saindo do positivo aqui, que é a haste maior da bateria, né? Corrente elétrica. Eu acho que foi uma das questões mais trabalhosas da prova, se você fosse analisar assim com bastante cuidado. Então, positivo, né? Lá vamos nós. Aí desce aqui, parte vem pra cá, parte vem pra cá. Beleza. Vamos analisar aqui a primeira, né, malha? Com a verde. Ela vem e desce aqui. Quando ela chega aqui, o que ela encontra? A situação da A aberta. Então, ou seja, a verde tá apagada. Interessante. Precisamos, né, de uma situação com duas apagadas e apenas uma acesa. Então, vamos agora para vermelho. Lá vem a corrente, desceu, desceu. Aí chegou aqui, conseguiu achar a B conectado, mas o C estava desconectado. Então a vermelha também está apagada. Opa, isso é bom. Será que a azul vai acender?
vermelha apagada. Agora vamos ver a azul. Então desceu, né? Tava vindo aqui, lá vem ela. Quando chega aqui na B, a corrente não volta não, tá, pessoal? Ela tem que fazer o circuito para voltar para negativa. A C está aberta, então a azul também está apagada. Então essa situação aqui já não dá. Azul apagada. Então, já vimos aqui que a B também não dá, tá? Agora vamos então analisar a C. A C, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar só com a B por enquanto e ver o que acontece, tá? Vou fechar a B. Fechei a B, ou seja, a C está abertinha lá, fechei a B e a C ficou abertinha lá, tá bom? Vamos desenhar a corrente saindo da bateria do positivo, lá vamos nós. Corrente, 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 corrente. Vamos analisar a primeira malha alfa aqui. Então veio, desceu a corrente, chegou aqui, ó. Ela passou por aqui, ó. Voltou, negativo, ok. E aí tranquilo, né? A situação aqui, ó. Vai ligar. Verde vai ligar. Então vamos escrever verde acesa. Verde acesa. Beleza. Agora vamos ver a vermelha. A corrente vem, desce aqui, desce aqui, desce aqui, encontra todo esse sistema aqui, volta para o negativo. Olha, a vermelha também acende. Já não faz mais a condição porque ela quer que acenda uma de cada vez. Mas vamos fazer para a última só para a questão de análise. Desceu, desceu, beleza. Tem tudo conectadinho, bonitinho aqui. A azul também acende. Azul acesa. Ou seja, as três acesas ao mesmo tempo. Não. Ele quer que apenas uma acenda de cada vez. Então essa daqui, o item C está descartado, tá bom? Agora vamos analisar o item D, primeira situação. Vamos analisar na primeira situação a chave AB, tá? Só a chave AB. Chave AB. Trabalhosa a análise, né? Mas eu tô fazendo aqui, pessoal, com mais cuidado para vocês entenderem, mas na prova essa análise seria um pouquinho mais rápida, tá? Então vamos lá. Na situação AB, vou fechar a B, vou fechar a B. C tá aberta, tá bom, pessoal? Vou conectar aqui bem devagarzinho. Pronto, C tá aberta. Então vamos lá, analisar a saída aqui da corrente para as três lâmpadas. Parte desce, parte desce, parte vai, parte desce. Então vamos. Desceu aqui, verde. Desceu. Passou aqui, tá fechadinho, beleza, vai voltar para o negativo, ou seja, a verde acende. Opa, coisa boa. Verde acende. Verde acende. Ok, então agora vamos. Lá vem a corrente, passou pela vermelha. Aí encontrou aqui, olha, a situação fechadinha. Ó, lá vem aqui, que isso aqui é o fio do sistema. Chegou aqui, deu de cara com o sistema aberto. A vermelha apagada. Isso é bom. Só uma pode acender, né? Se fossem as duas acesas já complicaria, já não seria a situação. Agora vamos ver a azul. A corrente veio, passou pela azul, veio para cá, subiu, deu de cara com o sistema aberto. Então, azul apagada. Opa, primeira situação atende, hein? Somente a verde acesa. Então, vamos fazer mais uma situação. Segunda situação. Vamos ver aqui, a gente pode trabalhar BC e AB. Vou anotar aqui. Vamos manter uma BC ou uma AB. Tá? A gente tem que fazer diversas combinações aqui. Então, vamos ver. A gente pode manter BC aqui primeiro. Vamos deixar aberta. Vamos fechar BC. E aqui nós vamos manter AB aberta e vamos deixar AB fechadinha. E vamos deixar a C aqui, ó, aberta. Tá bom? Então, vamos lá. Corrente elétrica saindo aqui. Vamos analisar a situação. Desce para verde, desce para vermelha, desce para azul. Vamos analisar a malha alfa aqui da verde. Então, vem a corrente, passa pela lâmpada verde, chega aqui, o que acontece? Dá de cara com o A aberto. Então, a verde está o quê? Apagada. Ótimo, porque a primeira situação ela já estava acesa, então agora ela tem que apagar. Então, já atendeu uma situação legal pra gente aqui. Agora, o que vai acontecer com a vermelha? A corrente está vindo, vai descer pela vermelha, vai encontrar aqui fechadinho, vai vir, vai vir, vai vir. Ó,
Maravilha. Prontinho. A vermelha nessa situação vai estar acesa, fechou. Vermelha acesa. Se a azul tiver apagada, excelente, né? A gente só vai conseguir ver a terceira situação. Então vamos lá. Desceu aqui na azul. Desceu. Quando subiu aqui, deu de cara com a situação aberta. Então a azul está apagada. Ótimo. Beleza, somente a vermelha acesa atendeu a situação. E vamos então fazer a última aqui para a gente ver se consegue acender somente a azul, tá bom? Então vamos analisar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar somente com a BC agora, tá bom? Somente com a BC. Então eu venho BC aqui, ó, tá aberta, tá? E aí a gente também vai fechar o quê? BC. Vou fazer assim de ladinho, para vocês verem que a A tá aberta, tá? Prontinho. Fiz assim. Acho que dá para ver bem claramente. Então vamos lá. Lá vem a corrente. Corrente, parte desce para verde, parte desce para vermelha, parte vai para azul. Então vamos. A corrente sai aqui do positivo, vai descer aqui pela verde. Então vamos analisar o que acontece aqui com a lâmpada verde. Quando chegar a corrente aqui, ó, tá a situação aberta. Então o que acontece? Então a verde aqui está apagada. Opa, apagada. Agora a vermelha tem que estar apagada também. E somente a azul acesa, para a gente poder ver se essa é a resposta. Então lá vem a corrente, desce, chegou aqui, A aberta. Então a vermelha está apagada. Epa, tá atendendo as situações, hein? Então agora vamos analisar por último a azul, ela tem que acender para poder atender o que ele está pedindo. Lá vem a corrente, sobe aqui, tá, o sistema está conectado, BC está fechadinho. Então vem. Aqui também está fechadinho, BC fechou, sistema fechado no azul. Então somente a azul está acesa, atendendo a nossa situação. A azul está acesa, atendendo a nossa situação. Então já sabemos que a resposta é a letra D. Mas vamos analisar também o item E, já que a gente está fazendo as questões anteriores, para poder compreender, né? Então, para futuras questões que podem ter enunciados semelhantes, né? Então vamos fazer aqui por último, só para a gente, por desencargo, né? Vamos fazer primeiro com a chave AB, que é o que a gente manteve nas primeiras situações. Vamos fazer com a chave AB. Então eu pego aqui, ó, fecho a B, abro a C, deixo a C. Aqui eu fecho a B e deixo a C, tá bom? Então lá vem a corrente. Mesma coisa, você joga a corrente para cá, parte para cá, parte para cá, parte para cá, parte para cá. Então vamos analisar aqui na malha alfa, que é a situação verde. Então lá vem a corrente. Aqui está fechado, ótimo. Então a verde acende, certo? Vamos ver logo a vermelha, depois eu anoto. Lá vem, vai descer, porque nós já sabemos a resposta, né? É só uma análise. Vai descer aqui, que tá a B. Mas ela pode vir para cá, vai acender, certo? E se ela descer aqui, ó, vai subir, vai fechar. Ou seja, as três estão acesas. As três estão acesas ao mesmo tempo, não atende à situação. Então vamos voltar lá para a questão. A resposta aqui vai ser, vou anotar aqui. Resposta é a letra D. Vamos ver aqui, vou marcar, porque a gente foi analisando várias situações. Ó, resposta é a letra D. Tá bom, pessoal? Uma questão um pouquinho trabalhosa, né, para analisar, mas cai muito questões de circuito e de diversos tipos de análise no Enem. Então é muito importante estar com esse conteúdo aí bem estudado. A questão número 128. A questão diz assim: carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência os seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 quilômetros, um motorista pretende recarregar as baterias do seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 quilômetros
por quilowatt-hora, né? Então, ele tem 5 km a cada 1 kWh, usando um carregador ideal que opera uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia? Então, ele quer saber o tempo, né? Necessário para recarregar a energia utilizada nesse percurso. Bom, pessoal, aqui a gente teria que lembrar algumas equações, algumas relações, né? Para a gente poder conseguir resolver esse problema aí. Primeira coisa que seria ideal a gente descobrir é a potência, né? Porque descobrindo a potência, a gente vai conseguir fazer uma relação com esse desempenho médio, tá? Então, vamos lá. A potência, pessoal, ela tem várias equações, né? Ela é definida como potência igual a energia sobre tempo, potência igual a tensão vezes a corrente. Então, a gente vai usar essa, porque ele dá para a gente a tensão e a corrente. Então, a potência é tensão vezes corrente, tá bom? Então, a potência que a gente vai encontrar em watts é igual a tensão, que é em volts, vezes a corrente, que é em ampere, tá? Então, a potência que a gente está procurando vai ser 220 vezes 20. A potência vai ser igual a 220 vezes 20, vai dar 4.400 watts. 4.400 watts, ok? A gente pode escrever isso em quilowatt-hora, perdão. Por quê? Ele está falando que a taxa aqui está em quilowatt, então a gente vai colocar aqui também em quilowatt para poder fazer uma comparação, tá? É só dividir isso aqui por 1000 para colocar em quilowatt, tá? Então vai ficar 4,4 quilowatt, porque o prefixo quilo é 10 ao cubo, se você multiplicar 4,4 por 1000, volta a ser o que era antes, tá bom? Então, beleza, encontramos a potência. Agora a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples, né? Para poder fazer uma comparação com esse desempenho médio. Ele fala que 5 quilômetros a cada, né, 1 kWh, certo? Então, a gente tem aqui a medida de distância, 110 quilômetros. 110 quilômetros vai ser quantos quilowatt-horas? Então, a gente vai multiplicar cruzado. 5x igual a 110, x vai ser igual a 110 sobre 5, x vai ser igual a 22 kWh. Então, a gente já sabe que para 110 km ele vai gastar 22 kWh, ok? Então, agora é só a gente finalizar a questão. Também a gente teria que lembrar mais uma definição de potência, né? E potência é igual a energia sobre o tempo, né? Então, a gente tem que a potência que nós encontramos é 4,4 kW, que vai ser igual à energia que eu já encontrei para 110 quilômetros. Para 110 km. Pessoal, quilowatt-hora é medida de energia, tá bom? Quilowatt-hora. Vocês podem confundir, né? Tem como converter para joule também, mas a gente não vai mexer com isso agora. Dividido por ΔT. Aí a gente multiplica cruzado, vai ter que 4,4 ΔT igual a 22. ΔT vai ser igual a 22 sobre 4,4. ΔT vai ser igual a 5 horas. Resposta letra D. Tá, pessoal? Então, vou marcar aqui para vocês, tá legal? Pra vocês entenderem direitinho. Questão número 131. A questão diz assim: o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VEC em função do tempo. Então, a gente tem VEC aqui em milivolts, lembrando, mili, né, o prefixo mili, 10 a menos 3 volts, e o tempo em segundos, né? E ele fala pra gente aqui 0,2, a unidade de um quadradinho desse aqui, certo? Então, de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos, por minuto, ele quer por minuto, desse paciente durante o exame? Bom, pessoal, então vamos lá.
questão não era difícil de analisar, né? Ele fala pra gente aqui, ó, entre dois picos aqui, ó. Um pico mais alto aqui e um pico mais alto aqui. Então, é um intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos. Se cada quadradinho desse vale 0,2, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de tamanho 0,2. Então, eu vou escrever aqui o intervalo entre dois batimentos cardíacos, vai ser igual a 5 vezes, né? Tem 5 quadradinhos vezes 0,2 segundos, que é o tamanho de tempo desse intervalo. Então, 1 segundo, tá? Mas aí ele quer o seguinte, o número de batimentos cardíacos por minuto. Só que eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu sei que tem um batimento em 1 segundo, certo? E quantos batimentos vai ter em 60 segundos? Uma regrinha de 3 simples, né? Então, x vai ser igual a 60 batimentos. Nem precisava fazer conta. Se você fosse fazendo de cabeça, também dava, tá bom? Então, a resposta dessa questão é a letra B. Tá bom, pessoal? Uma questão simples de análise, não precisava trabalhar com esse milivolts aqui, somente com o tempo entre o intervalo aqui entre dois batimentos. A gente sabe que um batimento completo tem 1 segundo, né? E multiplicava por 60, que é o número de segundos que tem dentro de 1 minuto. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.